Eu sou Jamília. Eu sou Poliana. Hoje iremos apresentar o vídeo com o tema classicismo, Quietismo, Barroco e arcadismo. Para a iniciativa desse vídeo-aula, iremos começar com o quê? O classicismo. Michele, o que foi classicismo? Classicismo foi um movimento artístico no conceito de renascimento. Foi contraponto à arte produzida na Idade Média. Inspirado nas ideias culturais grego-romanas, os artistas aliados à estética classicista cultivavam o antropocentrismo, que no caso significa que eles acreditavam que o homem era o centro do mundo, e o equilíbrio formal. Em Portugal, Luís Carlos, Luís Vaz de Camões e São de Miranda se destacaram como os principais representantes do quê? Do classicismo. O primeiro notabilizou pelo poema épico Os Luísas, e o segundo por introduzir uma técnica de composição de poema chamado destaque-sílabas, que no caso eles era um verso de 10 sílabas. Contexto histórico do classicismo. O classicismo é o nome atribuído à literatura, que foi produzida no contexto de vigência do Renascimento. Ambos movimentos artístico-culturais, científico, que ocorreu no século XVI, inspirado na cultura clássica grego-latina. O contexto histórico que proporcionou o surgimento do Renascimento foi marcado por uma série de acontecimentos, como as navegações e os descobrimentos no final do século XV, a formação dos Estados modernos, a Reforma Protestante em 1517, a Revolução Comercial iniciada no século XV, o fortalecimento da burguesia comercial, entre outros acontecimentos que acentuaram o declínio da Idade Média, dando a origem à Era Moderna. Leonardo da Vinci, de 1452 a 1519, um dos principais intelectuais do renascentismo. Pode passar. O interesse pela cultura clássica já vinha desde o século XIII. Na Itália, onde os escritores intelectuais como Dante Alighieri, Petrarca e Boccaccio, chamados humanistas, liam e traduziam autores latinos e gregos. Dante Alighieri, autor da Divina Comédia, criou a medida nova, modo de se fazer poema a partir de versos de, como eu já citei há momentos atrás, destassílabas, que no caso é versos de 10 sílabas, deixando para trás os redemoinhos medievais, que passaram a ser caracterizados como medidas velhas. Michele, o que são medidas velhas? Medidas velhas era a forma de fazer poemas com estruturas medievais e com temas prosaicos. Um exemplo é a beleza feminina e a desilusão amorosa. Ainda neste contexto de destaque, o poema italiano Petrarca, que se tornou referência na composição de sonetos, ao publicar 350 poemas, a maior parte de sonetos, em cancioneiros. O soneto italiano, difundido por Petrarca, é uma forma fixa que consiste em 4 estrofes, disposta na seguinte forma: a primeira e a segunda possuem 4 versos, a terceira e a quarta 3 versos. Nesse soneto, Petrarca cantava o amor platônico, reescrito no plano das ideias, por Laura, sua musa. Boccaccio destacou-se pela escrita da obra em prosa instituída Decameron, conjuntos de narrativas curtas e picantes que retratava críticas e realidades europeias. Essas transformações iniciadas pelos humanistas no século XIII foram intensificando-se e gradualmente proporcionando o clima ideal para que no século XVI surgisse o classicismo. Esse importante movimento artístico floresceu em um contexto histórico de profundas transformações sociais, econômicas, culturais e religiosas. Momento que a fé medieval foi substituída pela razão, o cristianismo, pela mitologia greco-latina e o teocentrismo pelo antropocentrismo. Diferente do homem medieval, que se voltava essencialmente para as coisas espirituais, o homem do século XVI, sobre o idealismo do passionismo, voltasse pela realidade concreta e acreditava em sua capacidade de dominar e transformar o mundo que o cercava. Principais características do passionismo. O classicismo, em relação à temática em suas obras, teve como característica a principal idealização amorosa, o que se dava a partir do cultivo do neoplatonismo e o predomínio de razão, como protagonismo, influência da cultura grego-romana e a valorização do antropocentrismo, que, como eu já citei, acreditava como era o centro do mundo. O conceito é que o homem, como eu já falei, é visto como conceito do mundo, centro do universo, em que se compunha a crença teológica que se vigorou na Idade Média. Quanto aos aspectos formais, o classicismo teve forte apreço pelo soneto, cultivando-se e difundindo como modelo de poema a ser escrito, além do soneto, o poema filiado ao classicismo. Valorizavam a imitação das formas clássicas, visitando ao equilíbrio formal, além de emprego da medida nova, como um contraponto medida velha cultivada na Idade Média. Classicismo em Portugal. O classicismo em Portugal, assim como o desenvolvimento em outros países da Europa, valorizou temáticas neoplatônicas. Vou colocar o significado aí. Vinculadas à concepção de amor
teorizada por Platão, na Grécia Antiga, segundo a qual o amor se concretizaria somente no plano das ideias, e não a partir da matéria carnal. Porém, em razão do forte contexto de navegações e de expansões territoriais vivido por Portugal num período do classicismo, esse movimento artístico no país valorizou sobretudo o aspecto nacionalista, já que os grandes feitos nacionais, como as conquistas do povo português, foram exaltadas na poesia épica de Luís Vaz de Camões. São de Miranda foi o interlocutor do verso decassílaba em Portugal. Aqui a imagem dele, gente. Vamos voltar à produção. Aqui a imagem dele. Tá pra cá também, dá pra entender. Principais autores do classicismo em Portugal. Francisco de Santos de Miranda, pioneiro do classicismo em Portugal. Santos de Miranda nasceu em Coimbra em 1481 e morreu na Áurea, interior do território português, em 1558. Fez direito na Universidade de Lisboa e frequentou a corte até 1521, data em que partiu da Itália para a Itália. Resgatou em Portugal em 1526, depois de grande convívio com o resgate em Portugal, com os escritores e artistas italianos. Foi responsável por introduzir versos decassílabas em Portugal, ou seja, o verso construído, como já falei milésima vez, por sílabas. Além disso, foi pioneiro na composição de setismo, terceirismo e oitavos, influente em muitos dos outros poemas. Leia os seus sonetos, que vai ler agora é Poliana e Jamila. Esse retrato vosso é o sinal. Ao longe do que sois por desamparo, Destes olhos de cá, porque um tão claro. lume não pode ser vista mortal, Quem tirou nunca o sol pôr, natural. nem viu, nem se nuvens não fazem. Repare, Em noite escura, ao longe acessa o farol, agora só não vê, ora se mal. para uns tais olhos que ninguém espera. De face a face, grã remédio fora. Acertar o pintor, ver-vos sorrindo, Mas ainda assim não sei que eles fizeram. que a graça em vós não dorme em nenhuma hora. Falando que fará rir. Nesse soneto, com rimas A, B, B, A, os 4 parênteses e o poema expressivo na voz do lírico, que tendo a sua amada apenas um retrato com lembrete dirigido à interlocução, sem, no entanto, obter resposta. Assim como em outras sonetas, o autor tem mais amoroso. Nota-se nesse verso que há presença do amor platônico e qual tem a sua essência espiritual. Deu pra entender aí, gente? Luís Vaz de Camões. Considero o mais importante escritor da língua portuguesa. Por ser muito exerço aos seus documentos referentes à vida de Luís Vaz de Camões. Estima-se que ele tenha nascido ou em 1524 ou ou em em 1525, em Lisboa. capital de Portugal. Teria cursado artes no Mosteiro de Santa Cruz, em Coluna. Assim jovem, ingressou na carreira militar, tendo servido em Marrocos, onde perdeu o olho direito. Morreu em 1580. em situação de extrema pobreza. Para saber mais sobre a vida dele, vocês podem acessar, gente, a esse site aqui, que provavelmente a produção vai deixar na descrição para vocês. Luís, Selo Portugal, em homenagem à obra Os Lusíadas. Principais obras de Camões, Os Lusíadas. Sua obra-prima foi o poema épico, publicado em 1572 e estruturado em 10 cantos, nos quais distribuem-se 8.816 versos em oitava rima, aos modelos das epopeias clássicas, como Odisseia e Ilíada. O poema de Camões contém proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Narra-se ao longo dos 10 cantos os efeitos heróicos dos portugueses, os quais em 1498 lançaram-se ao mar em busca de expansão comercial e territorial, liderados por Vasco da Gama, comandante da expedição que descobriu o caminho para as Índias. Leia a estrofe 3 do canto 1. Isso aí com Michel. Vamos lá, gente, quem vai estar lendo sou eu e Jamil. Podem iniciar aí. Ceste do sábio grego e do Troio, As navegações grandes que fizeram, cálice de Alexandre de Trajano, a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre, Luciados a quem Neoporonou e para Marte, obedecem, cesso tudo o que a musa antiga. canta, que o outro valor mais alto se levanta. Pode passar, por favor? A última estrofe, a posição deste verso, a situação da empredada no amor. Consiste em um poema superficial, as navegações predominas pelo grego, pelo imperador alegre. Voltando para corrigir, porque no vídeo não deu para entender o que eu realmente queria falar, é que na última estrofe da proposição, neste verso tem a exaltação da empreitada marítima portuguesa.
considerado pelo poeta superior às navegações empreendidas pelos gregos, pelo imperador Alexandre e por Trajano. Além desta comparação, que coloca em superioridade os lusítadas, nota também que neste verso refere ao grego-romano, característica fundamental do classicismo, tá certo? Agora, em relação ao poema, na poesia lírica, Camões escreve um poema medievais em medidas velhas, com rodamoinhos, e poemas na medida nova também, que são com decassílabas. Influência das humanistas italianas, principalmente do poema Petrarca, de 1304 a 1374. Agora, em relação à temática, seus poemas expressam temas ligados ao neoplatonismo amoroso, à reflexão filosófica e à natureza. Quem vê, senhora? Claro e manifesto. O lindo ser de vossos olhos belos. Se não perder a vista, só em vê-los. Já não pago o que deve a vosso gesto. Este me parece preços honestos, mas eu, por ter vontade, mereço-os. Dei mais a vida e a alma porque De onde já me não fica a mais de gesto. assim que a vida e a alma esperança. E tudo quanto tenho, tudo é vosso. E proveitos disso só levo. Porque é tanto bem aventuradas. Dá vossos quantos tenho e quanto posso. E quanto mais vos pago, mais vos devo. Neste soneto, o Eulírio tem como interlocutor, acho que a maioria das pessoas deve saber o que é interlocutor. Mas se você não sabe, interlocutor é aquele que recebe a mensagem. Então, quem está recebendo uma mensagem é uma mulher. Trata-se de quem? De uma senhora. A quem se dirige o seu voto de amor. E esse amor, porém, parece não ser materializado, ficando restrito ao plano das ideias, ou seja, é um amor platônico. A voz poética expressa sua constante atitude de renúncia e sacrifício em prol desse amor, mas não espera nada em troca, a não ser satisfação e de sempre ver na necessidade de prestar honras a esse amor. Então, vamos agora da iniciativa. Quinhentismo. O que foi o quinhentismo, Michele? O quinhentismo foi um movimento histórico e literário que compreendeu as manifestações culturais e as escritas no primeiro século, no caso, na colonização brasileira. Quando Dom Pedro chegou ao Brasil, se deparou com diversos índios, né? E através dessas cartas, dessas coisas literárias, ele passava as mensagens, passava a carta para as pessoas de Portugal, contando como era o Brasil, o que encontrou, quem habitava, e etc, gente. E os principais escultores da época foram Pero Vans de Caminhos e José de Mancheta e Manuel da Nóbrega. A carta de Pero Vaz, destinada ao rei de Manuel. A produção literária dos primeiros anos da colonização brasileira pode ser dividida em dois grupos: literatura de informação. Esses tipos de produção literária, como principal característica, tem como função descrever o processo de domínio português sobre o território brasileiro. O principal escritor desse grupo é o Pero Vaz de Caminha, e sua famosa carta é um dos mais importantes documentos históricos do período. Além de ser um texto literário, a Carta de Caminhas é conhecida como uma produção literária. Haja vista que a história estrutura a partir da narrativa em que pessoas como certas tendências, sujeitos na descrição dos espaços da sociedade indígena que vivia no Brasil quando ocorreu a chegada dos portugueses. Vai passar agora um texto da carta que a gente está lendo. Neste dia, a hora de véspera, ouvemos vista de terra. Primeiro, num grande monte, num alto e redondo, e douratras serras mais baixas ao sul dele, e terra atrás, com grandes arvoredos. Ao monte alto, o capitão pôs nome o Monte Pascoal, e a terra da Vera Cruz. Mandou lançar o prumo, acharam 25 braças, e ao sol posto, obra de 6 léguas da terra. Surgimos âncoras em 19 braças, ancoragem limpa. Ali permanecemos toda aquela noite. E a quinta-feira, pela manhã, fizemos vela e seguimos em direitos à terra, indo os navios pequenos diante, por 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10 e 9 braças, até meia légua da terra, onde todos lançamos âncoras em frente à boca de um rio, e chegaríamos a estar ancoragem 10 horas poucas mais ou menos. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8 segundo, disseram os navios pequenos por chegarem primeiro. Então lançamos fora os batéis e esquifes, e vieram logo todos os capitões das naus a esta nau do capitão Mor, onde falaram entre si. E o capitão Mor mandou em terra, no batel, a Nicolau Coelho para ver aquele rio.
e tanto que ele começou de ir para lá. Acudiram pela praia homens quando aos 3, de maneira que, ao chegar o batel à boca do rio, já ali havia 18 ou 20 homens. Eram pardos, todos nus, sem coisas algumas, que lhe cobrisse suas vergonhas. Nas mãos trazia arcos com suas setas, vinham todos rijos sobre o batel. E Nicolau Coelho lhe fez sinal que pausasse os arcos, e eles pausaram. Literatura de formação, também conhecida como literatura catequética. Por poemas, cartas, sermões e peças teatrais, produziam pelos padres jesuítas que desembarcaram no Brasil no início da colonização. De modo breve, é possível dizer que tais produções tinham como principal função caracterizar os narrativos do território. A catequização pode ser compreendida como uma espécie de colonização religiosa, haja vista que os deuses e cultos indígenas foram demonizados pelos jesuítas que impuseram o catolicismo na região. Desta forma, portanto, o Estado português dominou o território e a Igreja Católica colonizou a religião dos narrativos. Então, eles trouxeram os padres para forçar o índio a seguir, os indígenas, a seguirem o catolicismo, gente. O contexto histórico, o quinhentismo, o início da colonização brasileira, as duas forças políticas que atuaram na dominação do território e dos nativos. O Estado português e a Igreja Católica são perceptíveis a partir das produções literárias do período. Tanto por meio das descrições de Peron de Caminhos ou das peças e poemas do padre José de Anchieta e possivelmente percebeu traços do momento histórico que o país passava. Os principais autores do quinhentismo são Pero Vaz de Caminha, Hans Stendhal, Padre José de Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega. As obras mais revelantes do quinhentismo são outras cartas, pelo Caminho de Vaz, Duas Viagens no Brasil, poemas, peças teatrais, arte na gramática da língua, mais usado na costa do Brasil, do padre, além disso, escrito cartas do padre Manuel de Nóbregas, que no caso, gente, eles passavam cartas para o povo de Portugal, né, para saber como o que estava se passando no Brasil. Gente, agora vocês vão estar visualizando a igreja de São Luís da França, em Romeu, um dos grandes exemplos arquitetura do barroco. Aqui a imagem, ó, da produção passar, então vamos lá. Contexto histórico. Voltando para explicar, porque o vídeo bugou e acabou saindo sem o áudio. Então vamos lá. A expressão barroco relaciona-se principalmente com o período da Reforma e Contra-Reforma, lá em 1517. Mas Lutero, insatisfeito com os poderes da igreja na Europa, elaborou suas 95 teses, que questiona os dogmas do catolicismo, e fundamentando uma nova forma de cristianismo, baseado na fé e no conhecimento dos textos bíblicos, refutando, entre outros pontos, o sumo poder do Papa e desprezado a representação das imagens de figuras religiosas. Neste conceito, desembocou o surgimento do protestantismo, também conhecido como movimento da Reforma Protestante. A fragilidade da vida. Esses bacharéus nas praias, derrotada, Foi nas ondas, Narciso presumindo. este farol no céu escureceu. Foi do Monte Livre, Gala do Prado. Esse mascarel em cinzas destatados. Foi vistoso pavão de abril florido. Esses estrevos em vestúdios encerridos. Foi zefiro suave em doce agrado. Cianal, o sol, a rosa, a palmeira. Estrago, eclipse, cinza, ardor cruel, sentem nos auges de um alento vago. Olho, cego mortal e considera Que és rosa, primavera, sol, bachel. para ser cinza de eclipse. Incêndio, estrago. Francisco de Vasconcelos. Nesse soneto também percebe a fugacidade e a efemeridade da vida como temática, principalmente no último terceiro, em que o poeta pede a consideração ao mortal para com a finitude de si mesmo e dos elementos da vida como um todo. Estão presentes os jogos de palavra, o uso de paralelismo, esse bachel, esse nacar, de metáforas, vistoso, pavão, Vesuvius, encendido, zeriro, suave, e de oposições para representar a dualidade da vida e da morte. Nau, estrago, sol, eclipse, rosa, cinza, primavera, árduo cruel. Vertentes do barroco. O estilo barroco possui duas vertentes diferentes, o cultismo e o conservatismo. O cultismo, também chamado de agorigorismo, caracteriza pela temática a originalidade, buscando das formas e suas frequências de metáfora e de vocabulário erudito, bem como pela preferência à versão sinática e à descrição imagnática que se destignam. Sensorialmente, o leitor, além da presença do tema amoroso e sexual, em que a amada rivaliza
com as belezas da natureza, sendo ainda mais bela. Chamou-se cultismo pela obstinação com a Linguagem cultural e agora em alusão ao poema espanhol Luís de Góngora, cujo compositor desta formalidade fizeram as contas. O conceptismo, por sua vez, tem um aspecto mais persuasivo, preferindo temas conceituais. Suas composições versam sobre conceitos, silogismos, definições e ideias. Tensiona uma argumentação, ao contrário da busca magnética e sensorial dos cultistas. Os conceptistas buscavam aprender os temas por meio da investigação profunda, do intelecto, da dialética. Assim, se categorizam os poemas que versam sobre o pecado e a natureza da alma humana. Chamou-se conceptismo, pois predomina o trabalho com o conceito muito mais do que com a imagem, a metáfora ou a invocação sensorial. Luís de Gorgona e Argot é o poeta responsável por criar o gorgoranismo da poesia barroca. É aqui a imagem dele. Em Portugal, data-se que iniciou o barroco, a partir de 1580. Voltando aqui, só para corrigir. Data da morte de Camões. A tendência foi predominada nas artes por quase 2 séculos, até 1756, quando começou a manifestação de uma nova modalidade, o arcadismo. Entre os artistas de barroco que se destacaram como: a primeira foi o Padre Antônio Vilela, conhecido por seus sermões, obra de 15 volumes. A segunda foi a Freira Mariana, autora das Cartas Portuguesas, publicada em França, de Francisco Manuel de Melo, autor da Carta de Guias de Casados, entre outros títulos, que se chamou prosa doutrinária e de poemas reunidos em obras métricas. O último foi Padre Manuel, cujas obras mais relevantes e Nova Florestas também explora a prosa doutrinária. Essa escritura de Aleijadinho representando o profeta Abacu. Aqui, gente, imaginei. O primeiro nome da literatura do período baiano foi Gregório de Matos Guerreiros, que nasceu em 1636 a 1696 e morreu em 1696. Cuja obra ramifica-se em poemas satíricos, líricos e religiosos. Encarnação dos contrastes barrocos, suas composições são das mais ácidas, que lhe renderam o apelido de Boca do Ferro, atacando diretamente os mais diversos setores da sociedade baiana da época, e também das mais devotas, nas quais glorifica Jesus Cristo e cai em profunda reflexão acerca da efemeridade da vida e da contrição dos pecados. Boca do Inferno, agora eu vou estar lendo para vocês, tá certo? Se Pica-Flor me chamasse, Pica-Flor aceito ser, mas resta saber agora. Se no nome que me dás, metes a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dás esse favor, sendo só de mim o pica, e o mais versos claros que fica então Pica-Flor. Agora, para finalizar essa videoaula, vamos falar sobre Arcadismo. Arcadismo, o influenciador pelo avanço industrializado europeu e pelo iluminismo. O arcadismo, que aconteceu no século XVIII, valorizou o pensamento racional além da simplicidade estética. Aqui tá as páginas do romance O Uruguai, de Valcílio da Gama. O arcadismo, cetismo ou ainda neoclassicismo foi um estilo literário predominante no século XVIII, presente em diversos lugares do mundo, teve importância fundamental em Portugal e no Brasil. Inspirado por valores grego-latinos e escritores arcaicos, que exaltavam a harmonia e o culto da beleza clássica. Além disso, o contexto histórico do arcadismo é contemporâneo ao iluminismo, à ascensão da burguesia e ao declínio da monarquia absolutista. Contexto histórico. O século XVIII teve acontecimentos históricos fundamentais para compreender o arcadismo. Alguns deles são queda das monarquias, absolutismo pelo mundo, ascensão da burguesia, Desenvolvimento técnico e tecnológico, fonte exocultural, investigamentos em educação e em massas, ampliação da população urbana. As principais características do arcadismo são as valorizações de razões e os denominados de valores gregos latinos. Principais autores do arcadismo no Brasil e em Portugal. O arcadismo foi um movimento amplo que teve manifestação em diversos países europeus e no Brasil. Em Portugal, o principal ator foi Boccaccio. Vejam a seguir o poema do autor. retrato próprio, magro de olhos azuis, cara moreno, Bem servidos de pés, meias alturas, triste da faixa, o mesmo de figura, nariz alto no meio e não pequeno, incapaz de assistir num só terreno, mais propenso ao fundo furor do que à ternura. bebendo em níveas mãos por taça escura, De zeros infernais, lentais venenoso. devoto incensador de 1000 deidades, digo de moça mil, Em um momento, e somente no altar amado os frades ex-bocagem, que quem luz algum talento. saíram dele mesmo estas verdades, Em um dia que se achou mais mais pachorrento. Já no Brasil, autores como Thomas Antônio Gonçalves, Cláudio Manuel da Costa
Santa Rita Durão e Facilito da Gama. São os leitores essenciais. Leiam abaixo um poema de Cláudio Manuel da Costa. Vamos estar fazendo a leitura. Sonetos 26. Não vês, nice, este vento descabido. Que arranca os duros troncos, não vês estas? Quem vem cobrindo o céu, sombra funesta. Entre o horror de um relâmpago encendido. Não vês a cada instante o ar partindo? Dessas linhas de fogo, tudo cresta. Tudo consome, tudo arrasta e tudo infesta. O raio a cada instante despedido. Ah, não tem mais o estrago que ameaça. Tormenta fatal que o céu destina. Vejas, mais feia, mais cruel, desgraça. Resgata o meu peito, já que já és tão feliz. Verás a tempestade que imitas. Conhecer então o que é a ruína. Cláudio Manuel da Costa. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. E aqui na descrição, a editora vai colocar os acessos, as informações que a gente usou e também sobre as coisas que eu falei, né? Que ia deixar um link abaixo, então você pode acessar. O trio foi composto por Poliana Freitas, por Jamília de Jesus e por eu, Michelle Almeida. Obrigada, meninas, pela participação de vocês. Conto sempre com a participação de vocês nesses